Se a gente for pensar nesse ciclo aí, você deu o exemplo de El Salvador. Eles estariam lá no momento do totalitarismo agora? Bom, depende do que você considera totalitarismo. Eles estão num momento Porque onde a população está feliz, o cara foi Não. reeleito com mais de 90% de aprovação. Então, Isso é tá totalitarismo. rolando lá ainda uma versão da democracia dentro daquele ciclo. Eu chamo isso de monarquia. Ah, é? O cara manda tudo, ele não precisa aprovar nada com legislativo, nem com Tá. judiciário. Para mim, aquilo é uma monarquia disfarçada de democracia. Não, isso não é monarquia. Isso pode ser talvez uma democracia iliberal, populista. Talvez possa até ser uma questão de autoritarismo no país. Mas isso não é monarquia, porque monarquia pressupõe a hereditariedade e a pessoa se mantém aquilo até ela morrer. Então, por exemplo, você nasce príncipe, né? A pessoa nasce príncipe, vai ficar príncipe com 80 anos. Ele só vai assumir o cargo quando a mãe quer a rainha ou o pai quer o rei, que talvez tenha uns 200 anos. Vamos botar assim, né? O que eu quero dizer é... Eu tô botando uma idade bem avançada, mas é só para ilustrar, porque a pessoa ela fica sendo príncipe até ela assumir o cargo de rei ou rainha, né? Que no caso que é quando o patriarca ou a matriarca falece. Aí ele se torna um rei. Aí ele sai de príncipe, mas ele para sempre vai ser isso. Isso é monarquia. E até onde eu sei, não é isso que está acontecendo em El Salvador. Esse Bukele aí, ele é de família de reis? Que isso é monarquia. É aquela coisa de família, né? Que aqui no Brasil a gente tem regionalizado, né? Que obviamente não é monarquia. Mas aqui as famílias comandam, né, alguns locais aí do Brasil, que aqui muitos chamam coroneliarismo. Eu vou botar o nome aqui certo. É coisa de coronel. Assim fica melhor de entender. Que é muito parecido com o que Lee Kuan Yew fez em Singapura. Lee Kuan Yew, na década de 60, chega em Singapura, ascende ao poder de uma forma populista, né? Falando, vamos retirar os ingleses daqui. Ascende ao poder. De forma populista. Igual no Bukele. Igual em El Salvador, não? Na que chega lá, ele cria meio que uma CIA para poder caçar corruptores. Ele era um cara muito popular, fala assim, população, vocês são a favor de corrupção, sim ou não? A população, não, de jeito nenhum. Então fechou, então vamos caçar os corruptores. Pra mim, corrupção é crime inafiançável. Vai perder o cargo, vai preso, concorda? Quem que vai discordar de um negócio desse, né? Cara, isso aí é dar um checkmate no sistema, entendeu? Como é que você, como deputado e senador, vai votar contra uma lei? Mas dá checkmate no sistema, mas aí a pessoa se tornou o sistema. É interessante, né? A construção dessa visão, né, de ser antissistema. Como é que a pessoa que está no sistema vai ser antissistema? Ela está sendo antissistema ou ela está moldando o sistema e dizendo que isso é ser antissistema? Porque isso acontece, né? Foi a mesma coisa com o Bolsonaro, né? É a mesma coisa com o Trump. Eles são antissistema. Eles não são antissistema. Eles transformam o sistema. E muitas vezes transformam em benefício próprio. Eles passam a usar o sistema, o Estado, como se fosse uma coisa deles. E veja que ele está dando um outro exemplo aqui, Singapura, né, que na concepção dele isso é monarquia. O cara usa do populismo para ascender ao poder, chega no poder e começa a ser autoritário, e para ele isso é monarquia. Interessante, né?
A favor de... Aqui a gente vota aí a blindagem. Ah, não. Aí, aqui, o Brasil é um artista, né, irmão? Mas em qualquer lugar onde tem o mínimo de razoabilidade, isso não tem como. Então... O Brasil nunca tá bom, né? O Brasil é horrível. Mas veja que interessante que eles sempre reclamam, né? A classe dominante sempre reclama que o Brasil tá uma porcaria. Mas eles continuam morando aqui. Aí você poderia me falar, não, mas eles têm negócios aqui no país. Eles não podem simplesmente sair e abandonar os negócios. Mas esses caras têm tanto dinheiro que eles podem contratar pessoas, gerentes, presidentes, pessoas que possam conduzir a empresa e ele ter o controle de tudo à distância. Porque se ele é o dono do negócio, basta uma ligação, dá uma ordem e as pessoas vão acatar a ordem dele. Ele não precisa fisicamente estar no lugar para isso. Ou estou errado? Que algumas pessoas podem se permitir isso. Ele poderia sair do país, ir para um país melhor, né? Porque o Brasil... Ah, porque ele ama o Brasil. Ah, pode ser, né? Ele ama muito o Brasil, né? Apesar de ser o beneficiário, né? Talvez ele não seja o mais bilionário do país, né? Mas ele é conhecido por ser um empresário de sucesso, né? Então, empresário de sucesso, né? Será que ele tem alguma benesse? Será que ele não financia nem político? O Lee Kuan Yew, ele usou o sistema contra ele mesmo. Falou assim, você é a favor de corrupção? Não, então vota contra essa lei aqui, pô. Votou. O que ele fez? Derrubou todo mundo. Derrubou o judiciário, derrubou legislativo, derrubou todo mundo. Por quê? Porque era todo mundo corrupto. E aí, esse cara era o santo, né? Esse é um enviado que desceu do céu. Olha, eu desci aqui porque eu sou puro e limpo. Sou bem limpinho. Fui enviado por Deus aqui e agora vim aqui implementar uma ditadura, tá? Mas não é ditadura. Vamos chamar isso de monarquia. E vou limpar isso tudo porque ninguém presta. Só eu que sou limpinho. O povo aplaude a minha limpeza. Então agora eu faço o que eu quiser aqui. Pro Tales isso é monarquia. Grande maioria. E aí o que ele fez? Ele implantou medidas que transformou Singapura em um dos melhores países do mundo, os maiores IDHs do mundo, as maiores rendas per capita do mundo. Cara, País autoritário. Então, o país é muito bom, é maravilhoso, a economia lá bomba, mas é autoritário. E veja que ele transforma esse cenário numa monarquia. Singapura tem dois fundos. Eu me reuni recentemente até com um deles, o GYC. É o GYC e o Temasek. Tem centenas de bilhões de dólares, são fundos de private equity, que fazem venture capital também, que pega a riqueza que sobra do país, coloca num fundo e sai investindo em companhias de tecnologia, por exemplo, e gerando riqueza pro país para reinvestir no país, cara. Singapura, irmão. Uma ilhota que, cara, na década de 60 só tinha mosquito e puta. Tinha nada ali naquele negócio, sabe? Vou voltar mais um pouquinho, tinha uns pirata. Tinha uns piratas. É meio que isso. Tipo assim, o cara, pô, transformou aquele negócio, é um exemplo. Então, assim, dá pra gente construir, dá pra resetar o Brasil e fazer o Brasil que eu acredito, o Brasil que eu amo. Olha, se o Brasil que ele acredita e ama é inspirado nesses países autoritários, que ele chama de monarquia, tô fora desse Brasil dele aí. Tô fora. Porque veja o caráter messiânico que ele dá, né, pra pessoa. A pessoa chegou ali, não tinha nada e simplesmente a pessoa criou. Um troço que não tinha nada, era só mato, segundo ele aí. Aí o cara chegou lá e transformou. Quer dizer, ele dá um caráter realmente messiânico, né? Aí transforma isso em monarquia.
É da forma como está? Não é. Como tudo na vida, se eu quero fazer uma transformação profunda, eu tenho que pagar o preço agora. Sou católico, a grande lição que o Cristo deixou pra gente na Terra é que antes de ascender aos céus, eu tenho que fazer o quê? Morrer. Carregar minha cruz, certo? Morrer também, né? Eu tenho que estar disposto a doar a minha vida por algo que eu acredito e eu tenho que carregar a minha cruz antes de ascender aos céus. Essencialmente eu tô falando o quê? Cara, o comportamento de um homem virtuoso é pagar o preço agora pra colher no futuro e talvez você nem esteja vivo pra poder colher isso, né? É por isso que eu tô ok em falar algumas coisas que eu falo, sabendo que, cara, vai dar problema, o Ministério Público vai vir atrás de mim, vão me cancelar. Fala, cara, eu tô ok. Entendeu? Tá? Eu não tô aqui por dinheiro, não tô aqui por poder, eu tô aqui pra deixar uma marca positiva no mundo. Se isso me custar minha paz, so be it. Vambora, bring it on. Lá em Singapura, e também, de certa forma, lá em El Salvador, uma das críticas comuns por exemplo, eu já ouvi esse exemplo de, pô, cara, olha o que ele fez na segurança pública, não sei o quê. Aí eles vão falar do tamanho do país, né? Em Singapura, geralmente as pessoas não citam tanto, porque acho que o Bukele tá mais no domínio público. Vai? Mas sim. Singapura é pequeno, né? Isso. Então faz isso no Sergipe, pô. Faz no Acre. Cara, eu gosto dessa ideia. Faz no Acre. Vamos pegar o Acre e vamos fazer isso no Acre, pô. Meu Deus do céu. Eu fico com pena dos moradores dessas regiões que eles estão sugerindo isso daí. E vem o Igor ainda sugere, né? Não, vamos praticar ali uma ditadura, ali numa regiãozinha, fazer um teste. Que coisa, né? Os caras chegaram a um ponto de achar que é uma via, o autoritarismo, ou o que chamam, né, de democracia iliberal, né? Que tem um caráter, tem uma cara de democracia, mas tem as práticas totalmente antidemocráticas, inclusive no que se refere a tirar direitos. Ele estava falando aqui que ele é católico, né, cristão, né? E veja que ele fala que está aqui para carregar a cruz. Sendo que Jesus nunca disse que é para os discípulos, para os cristãos fazerem isso que ele está falando, praticar autoritarismo. Inclusive, ele, na Bíblia, sempre deixou claro que Estado é uma coisa, religião é outra. Né? Interessante, né? Então, essa é a desculpa, cara. Essa é a desculpa da oligarquia, porque ela não quer perder a mamata. Porque, essencialmente, eu tô falando de remover os oligarcas do poder e colocar um aristocrata. A forma da gente fazer isso é só fazer o que o Lee Kuan Yew fez, cara. Não tem muito segredo. Copy e paste, funciona. Ah, mas o Brasil é muito grande. Faz no Acre. Menor do que Singapura. E, coincidentemente, tudo ideologia de direita, né? Coincidência. Comendo gente, mais fácil mesmo. Entendeu? Então, assim, a desculpa é essa? Eu não Muito curioso, né? sei se dá pra fazer do ponto de vista legal, mas veja, Faz uma cidade, faz em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Entendeu? Então, pô, esse negócio é esse. Pega uma cidade, pega Carangola, minha cidade, 30 mil habitantes, faz lá, pô. Desculpa, é tamanho? Tu toparia ser o gestor de uma cidade no caso de um projeto como esse? Se me dessem liberdade de fazer o que eu quisesse pelo bem comum, eu toparia. Só que isso é meio epopeico, que eles não podem me dar essa liberdade. Porque eu ia fazer um puta case de sucesso. Aí a população ia se questionar, fala, peraí, eu quero na minha cidade também. Aí daqui a pouco o cara vai falar, ué, por que não no estado inteiro? Aí alguém vai falar, pô, por que não no país inteiro? É por isso que eles não deixam fazer na cidade, entendeu? É o MVP perfeito, irmão. Uma cidadezinha ou uma cidadezona? Qualquer uma. Me dá o que você quiser que eu garanto que eu transformo, mano. Eu não preciso reinventar a roda, é só fazer o que já funciona. Eu sou um grande copiador, cara. Eu copio um monte de coisa de um monte de gente, junto tudo e faço meu Frankensteinzinho ali e funciona, entendeu? Não tem muita diferença se você tocar uma cidade e tocar uma empresa, não. Os elementos são o mesmo. Você tem que ter cultura. Olha. Gente boa. Você tem que ter princípios aristocráticos. Você tem que focar no bem comum. Ele quer ser aristocrata. Ele quer ser aquela pessoa que
que é oligarquia? A oligarquia é a concentração de poder num pequeno grupo de pessoas sobre a maioria. Ele não quer ser oligarca. Ele não quer estar junto desse pessoalzinho. Ele quer ser aristocrata. Ele quer ser aquela pessoa que tem um capital cultural e é uma pessoa nobre. Uma pessoa que tem um caráter também intelectual mais elevado da sociedade. Então ele quer ser aristocrata, ele não quer ser oligarca. Ele quer estar no nível intelectual acima dos demais. E acha que o copia e cola, ignorando fatores culturais, regionais, históricos. Como de fato ele acha que é uma empresa, né? Ele vê o Estado como uma empresa. E ainda quer chegar ali, ele não quer... Não. Me põe ali logo. Eu só quero o caminho aberto. Então talvez seja por isso que ele esteja mudando o conceito, né, de autoritarismo ou de ser antidemocrático, um caráter, uma cara de democracia, porque ele não quer ser visto como um ditador, porque isso é feio. Talvez seja mais interessante ele ser visto como um rei, um aristocrata, um rei, um monarca. É mais bonito, mais elegante, é mais refinado. Isso é um caráter narcisista, não? Dizem que algumas pessoas se conduzem tanto pelo capitalismo que se tornam narcisistas. Porque o ambiente capitalista acaba realmente dando esse caminho, né? Tem os elementos que ajudam a florescer isso nas pessoas. Não estou dizendo no sentido de que ele seja um narcisista, patológico, não sei se usar esse termo seria o correto, mas é uma característica, um caráter dele narcisista. Não sei se devido ao ambiente que ele vive. E eu tenho pessoas na minha família que têm transtorno de personalidade narcisista, então eu sei muito bem do que eu estou falando. E eu estou identificando isso nele. Agora, muito interessante, né? Fazer uma experiência, né? Num lugarzinho para ir praticar, brincar de ser rei, brincar de ser monarca, aristocrata. E ele acha, ele está convicto de que isso que ele pensa é realmente a melhor coisa para a gente. Ele chega inclusive ao ponto de mudar a percepção das pessoas, renomear as coisas, para que ele possa transparecer isso de uma maneira mais bonita. E inclusive mais aceitável, né? Para a população, para a maioria das pessoas que não entendem esses conceitos. Então ele pode chegar lá, mudar o nome, né? Fala que autoritarismo é monarquia, que ser aristocrata é uma coisa linda. Porque daí ele se coloca separado dos outros, né? E aí quem não conhece o conceito vai... Pô, legal isso que ele está falando. E dissemina na população, né? Um conceito equivocado de uma coisa, né? Que ele aqui está... A linha de raciocínio dele que é totalmente equivocada, mas talvez seja proposital. Daí que está a questão da responsabilidade nele nisso, né? E depois ele não quer ser questionado aí pelas coisas que ele fala. Que coisa, né? Dizendo assim, parece uma boa receita e até a parte difícil é encontrar o cara focado no bem comum, né? É bem difícil, mas a parte difícil, na verdade, é ter um sistema que permite encontrar o cara focado no bem comum, entendeu? O cara focado no bem comum, geralmente ele tá fazendo empresa, não país, cidade, estado. O cara focado no bem comum tá fazendo empresa. Não tá fazendo estado.
Mas é muito interessante, né? O discurso que algumas pessoas do campo da direita fazem em relação ao Estado. Né? Eles têm que adotar esse discurso de que eles não querem um Estado inflado, para passar a impressão para as pessoas de que isso é associado a uma coisa autoritária. Então eles querem botar na cabeça das pessoas de que isso é uma coisa muito ruim, e você tem que dar oportunidades para os empresários. Quanto na verdade não é bem isso. O fato de você ter por exemplo, os Estados Unidos não é uma democracia que as próprias pessoas dessa ideologia não adoram? Lá é democracia. E Trump faz o que quer lá. Então está criando mecanismos lá para impedir ele de ser tão autoritário lá, né? Fazer as coisas do jeito dele. Por que não dá de exemplo os Estados Unidos? Porque para ele isso não basta. Tem um monte de justiça. Você vê que aí, que ele dando de exemplo, ele quer tirar até a justiça, ele quer tirar tudo. Ele quer fazer igual os outros países fizeram. Então ele quer a oportunidade de pelo menos pegar uma região pequena e fica mais fácil de ele administrar e ser o rei. Ele quer ser rei. Ele não quer ser visto como um ditador. Isso é feio. Então ele muda o conceito para ser visto como um rei, um aristocrata. Coisa, né? E são as mesmas pessoas que falam que pregam pela liberdade. Curioso, né? Especialmente porque o sistema ele é construído para manter esses caras fora do sistema, né? Com certeza. Qual é a chance de um cara como eu ser eleito? Então, porque ele molda o sistema. Não é que o sistema é feito para deixar a pessoa fora. É que as pessoas que dominam o sistema vão manusear o sistema de acordo com seus interesses. Isso é claro, dependendo de cada situação, né? Nesse caso aqui que a gente está falando aqui, qual é? É moldar, não é acabar com o sistema. Você se transforma no sistema e você molda o sistema à sua visão. Aí você passa a chamar ditadura de monarquia, autoritarismo de monarquia. Você fala, isso não é autoritarismo, isso é monarquia. Ah, Gui, você é ditador? Não, eu sou um aristocrata que ascendeu a monarquia, eu sou rei. Eles gostam disso, né? Uma coisa de monarquia. Tem pessoal da direita que gosta. E chama muito a minha atenção quando se trata de um empresário, que deveria estar com um discurso muito liberal, mas ele quer ir além, ele quer ser rei. Ele quer ser rei, juiz, ele quer ser tudo. Nenhuma. Olha, eu acho que você tem grande chance de ser eleito. Talvez você não consiga fazer o que você quer. Exatamente. Mas acho que nem ser indicado. Eu só iria pra cargo executivo, concorda? Legislativo não tem muito valor. Cargo executivo, precisa ter a caneta. Executivo tem a caneta no modelo de presidencialismo republicano como o Brasil? Não tem nada, pô. Não tem. Eu tenho que negociar com um monte de gente. Pra eu negociar com um monte de gente, eu tenho que deixar de ser um aristocrata e virar um oligarca. Certo? Tem que ceder cargo, eu tenho que abrir aqui e ali. Eu não topo fazer isso, irmão. Minha alma não tá à venda. É o narcisismo. Ele tem que se botar acima. A alma dele não está à venda. Ele vai ficar igual esses políticos que tem aí? Ele é rei, ele é nobre. Eu não topo. Isso é uma forma de mudar o sistema. É uma forma de mudar o sistema. E você veja bem, não é tão copia e cola assim. Olha, vamos pegar de exemplo aqui uma coisa que eles adoram, que é o comunismo. Vamos pegar o exemplo do comunismo? Se a gente pegar, né, o que historicamente a gente teve e tem de experiências comunistas, eu posso dizer que a União Soviética, que era comunista, inspirou
a política chinesa? Eu posso dizer isso? Não. E aí eu vou explicar porque é uma questão muito, muito básica, muito fácil, muito simples. Questões culturais. Olha, a China pode ser uma ditadura nesse sentido de ter só um governo, seja lá o que for. Mas eu não acho que esse comunismo da China é a mesma coisa que a União Soviética. Eu não acho. Eu não acho que seja essa coisa de ditadura no sentido de que o Estado fica olhando tudo que todo mundo faz. Inclusive, que na prática isso seria impossível. A China é muito grande, é uma população muito gigantesca. Como é que o Estado vai controlar todas essas pessoas? É impossível o Estado dar conta de tudo. Mas, ainda assim, a China é um país aberto, não é igual a Coreia do Norte. As pessoas podem ir lá filmar, mostrar como é lá. E veja que eu também não vejo notícias. Olha, estão perseguindo, pessoas sumindo. Tem uma outra pessoa que some lá, não sei o que acontece, depois aparece, depois não aparece mais, não sei o que acontece de fato. Alguns vão dizer, é o governo. Eu não sei. Posso ter uma opinião formada sobre uma coisa que eu acho, mas eu nunca posso dar certeza sem estudar, aprofundar, ir lá, conhecer. Né? Tem gente que fala, você tá aí, não conhece nada, tem que ir lá, morar lá para saber como é que é. Claro. Não posso chegar uma pessoa que eu não conheço e me falar, então tá. Então tá certo, isso é verdade, tá? Eu tenho que, por mim, eu preciso ter minha opinião. A partir de mim. É o mínimo que se espera, né? Ou a gente fica confiando nos outros e tudo que os outros falam? A gente precisa ter um raciocínio próprio, né? Cara, eu poderia ser 100 vezes mais rico do que eu sou hoje se eu fosse um oligarca. Você não tem noção da quantidade de coisa que já surgiu na minha mesa ali. E que eu disse não. Olha, se ele fosse um oligarca, tá vendo? Ele realmente está convencido de que ele é um cara excepcional. Não duvido. Graças a Deus que eu disse não. Porque a minha avó, que é uma empregada doméstica, que me criou na casa do patrão da avó, na casa do patrão dela, e que me viu sair da favela. Agora é muito curioso, né? A forma como ele se coloca, né? Realmente convencido de que ele é uma pessoa que pode resolver a situação do país. Ignorando todos os outros aspectos, justamente nessa questão de China e Rússia, como eu mencionei. São coisas muito diferentes. A China tem uma tradição, tem outras coisas que formaram a cultura chinesa. E talvez o fato de eles terem a origem que eles têm e a formação de sociedade que eles têm, talvez isso de alguma forma se conciliou com essa ideia de socialismo, comunismo, e que foi moldada e adaptada para a realidade deles. Então não tem como comparar a China com a União Soviética. A China também sofreu uma transformação. Mas Mao Tse-tung, sei lá o quê. Beleza, mas a questão é que eu estou me baseando no hoje, no que a gente tem hoje. Mesmo que historicamente a China no passado tenha feito coisas terríveis, eu acredito que talvez possa ter acontecido sim. Porque, como eu falei, é uma região muito grande, não tem como você controlar todos os soldados em todos os cantos que eles estão agindo. Alguns excessos com certeza podem ter acontecido. Pode ter acontecido. Existe uma probabilidade bem grande disso, então eu acredito que sim.
Mas hoje em dia, o que a gente tem da China como um país, que é um país aberto, então não tem como ficar escondendo as repressões, é diferente da União Soviética. Não é a mesma coisa. Então, você não pode chegar e simplesmente fazer um copia e cola do jeito que ele está falando aqui. Como se fosse uma empresa. Olha, a pessoa fez isso naquela empresa ali, então... Mesmo assim, em termos de empresa, você pode muito bem querer abrir um troço de sapataria numa região que é dominada por sorveteria. Ou até mesmo você se moldar. Não, pô, eu vou botar aqui um troço de sorvetezinho aqui para chamar clientela para vender minha sapataria. Então, até na questão empresarial, né, na questão do empreendedor, inclusive há isso também. Você estuda a região, você vê se é possível implementar ali o teu negócio, você vê o que naquela região está bombando. Você não chega em qualquer lugar e faz qualquer coisa do jeito que ele está falando aqui. Você vê que nem na questão empresarial é assim. E ele aqui, né, sendo narcisista aqui, querendo se passar como acima da população, chega ao ponto, inclusive, de transformar conceitos para se encaixar num lugar aqui e não ficar feio para ele, porque para ele é um aristocrata, ele é um cara que está acima dos outros. E veja que, né, pelo menos na leitura que eu faço aqui, olhando esse comportamento, ele age de uma forma tão narcisista que ele não percebe que ele está se passando aqui por uma pessoa ignorante. Quer dizer, que ele pode estar se passando por uma pessoa ignorante. Porque eu poderia muito bem considerar isso uma grande ignorância que ele está falando. Ele está mudando conceitos e transformando coisas. Está transformando cadeira em porta. Então veja que ele não percebe o que ele está fazendo aqui. Ele está tão preocupado em mostrar que ele é o cara que acho que ele não se deu conta disso. Que coisa, né? Ela do Santa Amaro, para ter uma empresa bilionária hoje, ela não merece me ver no Jornal Nacional preso por ter feito algo errado. Eu posso até ser preso, mas por ser do bem. Por ser perseguido. Agora vê que a questão de ser do bem e ser perseguido por fazer o bem é uma coisa muito relativa, né? O que é fazer bem para ele? Praticar uma ditadura e chamar isso de monarquia? E da noite podia se passar a ser um rei? Ser juiz, ser tudo? Dá tudo na mão dele para ele fazer o que quer? preso por ter feito algo errado, ninguém nunca nesse mundo vai me ver. Mas nesse modelo, voltando um pouco, não tô duvidando não. Claro. Nesse modelo que a gente se encontra hoje, na forma como tá funcionando o nosso sistema, cara, então a gente tá meio perdido, né, Thales? Porque se a gente for parar pra pensar que para que haja uma mudança, a gente precisa de gente do bem que vá... Porque a única maneira de mudar o sistema... O que é um agente do bem? É esse pessoal aí do Bolsonaro? Cidadão de bem? Essa imagem? Um católico, pai de família. Que coisa subjetiva, né? Subjetiva e relativa. É por dentro do sistema, o outro jeito, diriam os comunistas, é pegando em armas. Pois é, mas como é que eu vou, como um homem que tem voz, eu vou incentivar as pessoas a pegarem armas? Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu vou ser preso. Então eu não tenho valor. Imagina! Os bolsonaristas todo dia estão falando isso. Eles não são presos. Ele tá com medo de censura. Interessante, né? Ele tá com medo de ser censurado, mas ele quer ser censor. Interessante, né? Morto.
para as pessoas. Eu tenho um valor vivo. Aham. É por isso que muitas vezes alguém fala, ah, mas na hora de falar do fulano, do ciclano, você não fala. Eu não falo não. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, eu tenho um monte de gente que precisa de mim. Meu dever primeiro é com Deus, segundo é com a minha família, terceiro é com as pessoas. Existe uma prioridade aqui. Aham. Então, assim, eu não tenho valor nenhum morto. Eu tenho valor. Já sei. Vamos botar ele lá, ó. Você vai administrar aqui essa cidadezinha. Ele, oba! Show! Aí ele vai chegar lá, vai sentar lá, né? Vai dominar, vai controlar tudo. Vai pegar o jornal lá. Né? Todos os veículos de comunicação todos enaltecendo ele, porque ele vai controlar tudo. Ele quer ser igual o cara de El Salvador. Ele quer mandar em tudo. Acendeu aqui o nosso rei, um aristocrata. E vai acendeu aqui, se tornou o rei, nosso monarca. Aqui da cidade, sei lá o quê. E olha, eu pensava que a pessoa era rica. Não, a pessoa rica tem dinheiro. Talvez a pessoa, né, tenha oportunidade aí de ser uma pessoa inteligente. Mas você veja que a questão narcísica aqui dele é tão forte que ele ignora até tudo esses conceitos trocados que ele está dando aqui para construir essa visão dele aí. Eu vivo, fazendo um pouquinho que eu posso. Então, cara, um pouquinho que eu posso, tô formando lideranças empresariais ali, ensinando pros caras o que é aristocracia, o que é oligarquia, ensinando pros caras que dinheiro não é tudo, que você deveria pegar uma percentual do teu lucro e investir em projetos sociais, e ensinar outras pessoas. Aos poucos a gente vai moldando as pessoas. Em algum momento, talvez a gente tenha uma brecha pra fazer alguma coisa. Calma, meu. Demorou 130 anos pra botar a gente nesse buraco aqui. Eu não vou tirar do dia pra noite, não. Inclusive, essa é uma grande lição que eu aprendi com o jiu-jitsu, tá? Eu sou faixa marrom do Fábio Gurgel, na Aliança. Treino jiu-jitsu há 10 anos. Mas se fizer 5 minutinhos aqui de mão livre, eu te arrebento. Vambora. Valendo quanto? O Não. equity do Flow? Mas aí mas tá valendo tudo que tem aqui dentro, que eu gosto de briga. Lutar eu não sei não, sei brigar. Eu topo. Tá maluco? Eu topo. Bom, o cara que topou sem nem titubear, não quero mais não. Mas, cara, sem zoeira, o que eu aprendi com o jiu-jitsu é que é o seguinte: quando você chegou numa situação ruim, que é aquela que o cara tá montado, teus dois braços pra cima, tomando um abafo ali, como eu tomo direto do Fábio Gurgel, e me dá desespero. Ele me falou isso uma vez, ele falou, cara, não adianta você se espernear achando que você vai sair daí assim. Você teve que tomar muita decisão merda pra cair aí. Acho que é a mesma coisa do Brasil. A gente teve que tomar, muito obrigado, muita decisão merda pra cair onde a gente tá. A gente não vai dar um esperneio e sair daqui, entendeu? Então aos poucos, cara. Essa é uma das acho que se todo mundo entendesse isso... Thales, isso que você falou é uma verdade tão poderosa que eu acho que se a gente entendesse isso como sociedade, muita coisa melhorava. E aí, gostaram? Muito interessante, né? É, no aspecto narcísico, né? Narcisista. Muda os conceitos, não percebe que ele pode estar sendo visto como uma pessoa ignorante, né? Que muda. E eu pensando que as pessoas que eram ricas tinham uma educação boa, mas... Bom, mas isso serve para a gente refletir, né? Como pensa alguns empresariados do nosso país. Querem ser aristocratas e monarcas. Interessante. Mas é isso. Esse é o vídeo. Tchau.